Alô, alô? 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 Som? Alô? Estão me ouvindo? Alô? Bom dia de novo. Nós estamos estudando o livro O Senhor do Impossível e a ideia desse livro é nós entendermos, por meio desses personagens da Bíblia, como é que nós podemos obter poder espiritual para viver uma vida profunda com Deus, fazendo diferença onde nós estamos. Essa é a ideia. Hoje nós vamos olhar um pouquinho para a vida de Davi. Na verdade, nós trocamos, eu e Tatu, pastor Tatu, trocamos. Deixa eu só abrir aqui, irmãos. Na semana passada, então, ele deu a aula 15, e essa semana eu vou dar a aula 14, e depois volta ao normal, tá bom? Então nós vamos ver hoje esse tema, pessoas segundo o coração de Deus. Vamos olhar para a vida de Davi, e eu quero pensar no seguinte: o que significa ser alguém segundo o coração de Deus para você? Vou fazer uma pergunta antes. Com qual personagem bíblico você mais se identifica? Pode falar, quero ouvir. Mas você gosta? Não, Judas não, irmão. Depende qual Judas, né? Qual personagem você mais gosta? Paulo, da fase que ele era Saulo, que apedrejava os cristãos? Às vezes dá vontade, né? Quem mais? José do Egito. Eu gosto muito de José também. Jonatas. Pô, Jonatas, aí não. Tá bom, é aceitável. Que mais? Ninguém gosta de Davi? Pedro. Quem falou Pedro? Você tem um temperamento difícil, mano? Você parece tão boazinha. Pedro não era fácil, hein? Oi? Samuel? Profeta Samuel. Alguém gosta de Davi? Davi. Tá bom. Lá também Davi. Davi, sem dúvida, é um dos maiores nomes, das maiores histórias que nós temos na palavra de Deus. Acredito que tem muita coisa para a gente aprender. E hoje, então, eu separei alguns dos principais episódios acontecidos na vida de Davi, para nós tentarmos entender isso. O que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Então a gente vai observar que, em primeiro lugar, para você ser uma pessoa segundo o coração de Deus, você não precisa ser perfeito. Porque Davi não era perfeito. O texto que a gente vai ler agora, ele fala, está lá no Novo Testamento, em Atos 13, 21 e 22, ele fala de Davi depois de tudo que aconteceu, inclusive dos pecados horríveis que Davi cometeu. Então a gente já pode concluir de cara que você pode ser uma pessoa segundo o coração de Deus, mesmo tendo suas lutas e dificuldades, seus tropeços, seus pecados. Não quer dizer que você pode se acomodar nessa situação, mas para ser alguém segundo o coração de Deus, você não tem que ser perfeito. Tudo bem? Então a gente vai olhar para as qualidades de Davi que agradaram a Deus, apesar das suas falhas, e no finalzinho vamos observar suas falhas também, e vamos tentar aplicar esses princípios da vida do rei, do segundo rei de Israel, na nossa caminhada cristã. Vamos ler o texto então. Atos, capítulo 13, 21 e 22, você pode acompanhar na projeção aí. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul. Há um detalhe importante, que essa não foi a vontade de Deus.
O povo queria um rei para se parecer com as demais nações da terra. Mas Deus gostaria que o povo continuasse sendo governado por Ele mesmo, por Deus. O povo pediu um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. Então agora eu vou começar a olhar para cada um dos episódios que eu separei aqui, para nós lembrarmos dessas histórias e depois aplicarmos à nossa vida. Tudo bem? Então o primeiro episódio, talvez o mais famoso, a luta contra Golias. E eu separei o texto aí, o versículo 45 de 1 Samuel 17, que diz assim: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Bom, a história começa da seguinte maneira: Israel estava em guerra contra os filisteus, Saul e o seu exército estavam no monte, na frente do monte havia um vale, e do outro lado do vale um outro monte, onde estavam os exércitos filisteus. Um dia apareceu esse gigante Golias. Você sabe qual era a estatura de Golias? Segundo a Bíblia? Sabem? Alguém sabe? 3 metros? 2,80? 2,90, segundo as traduções que eu encontrei. Então, 3 metros, 2,80 está na média, né? Eu não conheço ninguém com essa altura, você conhece? É muito alto, né? Quase 3 metros de altura. Então apareceu esse gigante Golias, que foi o primeiro gigante enfrentado por Davi. Depois tem outros na história, mais para frente. Mas aqui, que não só ele venceu, mas também o seu exército venceu. Aqui então aparece Golias, e ele começa a desafiar o povo de Israel, falando coisas do tipo assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa guerra assim, vocês mandam o seu melhor guerreiro, e ele vem lutar comigo. Se eu vencer, vocês vão servir a gente para o resto da vida. Se ele vencer, nós serviremos vocês. Só que ele foi piorando o discurso e começou a se dirigir a Deus também. Cadê o seu Deus? Vocês não falam que o seu Deus é o mais forte? Então manda alguém aqui para lutar comigo. E a Bíblia nos conta que o exército de Israel foi se encolhendo de medo, vergonhosamente, de medo. Até que aconteceu o episódio com Davi. Davi estava lá na sua casa, e o seu pai, já idoso, queria saber notícia dos seus 3 irmãos. Davi tinha 7 irmãos, mas 3 estavam na guerra. E o seu pai, Jessé, queria saber notícia dos seus irmãos, então mandou para ele lá algumas coisas para comer. Se fosse hoje, seria pão de queijo, uns salgadinhos assim, queijo para o exército. Mandou várias coisas lá para eles e falou assim: vai lá e me traga notícia dos seus irmãos. E Davi chegou lá e começou a ouvir Golias falando aquelas coisas. E ele começou a conversar com o exército. O que está acontecendo? Quem é esse incircunciso que está falando esses absurdos aí de Deus e contra nós? Como que ele tem essa ousadia? E foi falando, daí eles falaram assim, inclusive, o nosso rei Saul falou que quem
aceitar lutar contra Golias e vencer o gigante, vai ser isento de impostos por resto da vida, ele e a sua família, inclusive seus pais, e vai casar com a filha dele. Eu não sei se a filha dele era bonita, né? Mas o povo ficou interessado. E Davi começou a conversar com um, com o outro, e seus irmãos ouviram a conversa de Davi e ficaram bravos com ele. Porque, imagina, eles foram expostos, né? Eles falaram assim: então, o que você está falando? O que você está querendo conversar aqui? E Davi respondeu, dizendo: eu não posso nem conversar e nem perguntar mais nada. E aí, então, Davi começou a dizer: eu vou lutar com ele. E essa notícia chegou aos ouvidos de Saul, e Saul falou: chama o menino. E era um rapaz mesmo. A Bíblia fala que ele era um rapaz de aparência jovial, ruivo, né? Ruivo aqui no sentido de... ruivo na Bíblia é no sentido de pequeno ainda, jovem. E quando ele chegou lá, ele falou: você não tem condições de derrotar esse gigante. Ele falou: não, meu senhor. Quando eu apacentava os rebanhos do meu pai, as ovelhas do meu pai, eu lutei com o leão, eu lutei com o urso, e eu persegui o leão, persegui o urso, bati neles, e quando eles se voltaram contra mim, eu os derrotei, eu os matei. Então, se eu matei um leão e eu matei o urso, eu posso também matar esse gigante. E Saul falou: tá bom, então você vai. Mas antes coloca aqui essas roupas, essa armadura especial, deu a sua própria armadura, um capacete, as suas armas, e Davi não conseguiu nem andar com aquilo. Eu falo: não, eu prefiro ir sem, porque eu não estou conseguindo me mexer direito, eu vou do jeito que eu sei. E a Bíblia conta então que ele recolheu 5 pedrinhas lisas. Você sabe o significado das 5 pedrinhas? Já ouviu alguma coisa sobre isso? Então, não tem significado nenhum. O pessoal que fala por aí: cada pedrinha, uma era a coragem, outra era a dependência de Deus, isso é bobagem. Ou, já ouviu alguém falando assim: não, é porque, na verdade, eram 5 gigantes. A Bíblia não fala isso. Outros gigantes apareceram depois, em outros episódios. Mas ele pegou 5 pedrinhas e acabou usando uma só. Porque quando ele chegou perto de Golias, Golias o viu, Golias ficou ofendido. Falou assim: você vem com paus, porque Davi tinha a vara, né, do pastor com ele. Você está pensando que eu sou um cachorro? E eu vou acabar com você. E quando ele se preparou para atacar Davi, Davi pegou a sua funda, que era uma espécie de atiradeira de couro, colocou uma das pedrinhas, girou e soltou com uma força imensa, e a pedrinha acertou em cheio a sua testa e cravou na testa do gigante, e o gigante tombou, já morto ou semi-morto. A gente não tem certeza, porque a Bíblia fala que depois Davi se aproximou dele e terminou de matá-lo. Mas alguns textos falam que ele caiu morto. E aí então aconteceu o que Davi tinha dito para o gigante. Falou assim: você vem contra mim com lanças e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou, e hoje mesmo o Senhor vai entregar a sua vida nas minhas mãos, e hoje mesmo todo o exército filisteu vai ficar espalhado desse campo aqui, e para frente, porque vão fugir, mas vão ser mortos, e vão ser entregues nas mãos do exército do Deus vivo. E isso aconteceu. Davi então acabou com o gigante, e o exército de Israel perseguiu o exército filisteu, e também foi uma matança imensa. Só não morreram, segundo a Bíblia, 200, ou não vou lembrar o número exato agora,
jovens filisteus que fugiram em camelos. O resto foi dizimado. O que a gente aprende aqui com o coração de Davi? Quero fazer 3 destaques. Davi tinha um coração cheio de Deus. Ele não falou assim: eu vou com você baseado na minha habilidade. Não, eu vou com você em nome do Senhor. Ele tinha um coração cheio de Deus. Ele tinha um coração cheio de fé. E ele tinha um coração cheio de coragem. Eu acredito que, acho que foi o pastor Tatu que falou até sobre isso, que fé e coragem andam juntos, não é? Não existe fé sem coragem, porque Davi teve fé em Deus, mas teve muita coragem para enfrentar o gigante, porque ele se expôs de uma maneira que poucas pessoas fariam. E a gente aprende então aqui nessa lição que era realmente um homem extraordinário. Vamos para frente um pouquinho. Vou aqui agora lembrar que Saul se tornou inimigo de Davi por ciúmes. Depois desse episódio, as pessoas começaram a olhar mais para Davi. E Davi passou a fazer parte do exército de Israel e obter vitórias. Então, o povo começou a cantar o nome de Davi, e Saul ficou enciumado. Por isso, Davi desejou matar Davi e tentou fazer isso algumas vezes. Num dos episódios, como está aí no texto, pode passar mais uma, por favor? Saul estava com uma lança na mão e atirou dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. 1 Samuel 18, 10 e 11. Saul então tentou mesmo matar Davi. E a Bíblia diz que Saul era um homem grande, forte e com uma capacidade de guerreiro muito grande também. Então, quando ele atirou essa lança, eu já imaginei aquela cena do Matrix, sabe o que faz? Davi desviando assim, né? Que foi uma coisa impressionante mesmo. Só que, por isso, Davi teve que fugir. Aí entra naquela outra história em que Davi vai deprimido, entra numa caverna, encontra lá 400 homens, lembra aquela história? 400 homens também, que não tinham de cair morto, gente angustiada de alma, gente em depressão, gente que não tinha para onde ir, e Davi faz desses homens um exército. Então esse exército começa a lutar por Israel pelas beiradas, não de forma oficial. Só que algumas vezes Davi se juntou aos filisteus. Isso é uma coisa também que é difícil entender aqui na história, mas por conta dos ciúmes e dos abusos de Saul contra ele, dessa tentativa de Saul de matar Davi. E a Bíblia conta então que num episódio, num momento desses, o exército de Israel tinha acabado de passar por uma luta grande, todos estavam muito cansados, e eles pararam num lugar onde havia uma caverna. E Saul entrou para fazer as suas necessidades. É o que a Bíblia diz. Só que ele não percebeu que Davi e o seu exército estavam dentro da caverna. E Davi então se aproximou de Saul silenciosamente, cortou um pedacinho do seu manto, e aí o seu exército falou assim: acaba com ele agora, rei Davi, acaba com ele agora, é sua oportunidade. E ele falou assim: não, eu não posso fazer isso com um ungido do Senhor.
E aqui eu vou abrir um parênteses bem grande e importante. O ungido do Senhor hoje não é o pastor, não é o presbítero. O ungido do Senhor somos todos nós, irmãos. Todos nós. Então, alguém que usa assim, não, você não pode criticar o pastor porque ele é ungido do Senhor, isso é uma heresia. O pastor não é melhor do que ninguém. E nós erramos e estamos sujeitos a críticas. Então, usar esse texto para proteger um pastor de críticas ou qualquer coisa que seja, é usar mal o texto. A Bíblia não permite isso. Mas no caso aqui, Saul foi ungido rei de Israel. E Davi respeitava a unção de Deus. O que ele estava querendo dizer? Que o rei é Saul. E que eu não posso tomar o reinado à força. Foi Deus quem o pôs, Deus vai tirá-lo quando for a hora dele. E aqui, Davi já tinha sido também ungido por Samuel, e sabia que chegaria o seu dia de ser rei, mas ele sabia que não seria dessa forma. O que nós aprendemos? Que Davi não tinha um coração vingativo. Isso é impressionante, porque às vezes nós não perdemos oportunidade para nos vingarmos, para atirarmos flechas, para ao lado de alguém que fez alguma coisa contra a gente, ou a gente fala mal de alguém que fez algo ruim para nós. A gente não perde a oportunidade. Mas Davi teve a vida de Saul nas suas mãos algumas vezes e não se vingou. E a gente vê também aqui um coração que respeita as autoridades. Isso é importante. Nós aprendemos pela palavra de Deus que toda autoridade foi instituída pelo Senhor. Então a gente respeita. Eu não sei qual é a sua linha política. Não sei se tem alguém que votou no presidente Lula, por exemplo, ou alguém que detesta o Lula. Não vou perguntar aqui agora. Mas seja qual for o seu sentimento, ele é o presidente do Brasil. E você precisa respeitá-lo como cristão. Ah, mas ele só faz besteira. É uma autoridade instituída por Deus. Deus coloca autoridades para nos trazer justiça, mas às vezes para nos trazer um peso também. É Deus quem tira, é Deus quem põe. E isso a gente faz por meio do voto. Você pode criticar, mas de forma respeitosa. Nós não podemos ser como os que não têm ao Senhor. Nós criticamos respeitosamente, porque toda autoridade tem que ser respeitada. O próximo episódio é um episódio não tão conhecido, mas que eu acho fantástico na palavra de Deus, que é o episódio no Ribeiro de Besor. Vocês lembram dessa história? Que aconteceu? Aconteceu o seguinte: esse exército de Davi, os 600 homens, aqui já eram 600, eles tinham acabado de tentar um acordo com os filisteus, mas os filisteus não aceitaram, então eles voltaram para o seu acampamento. Só que quando eles chegaram lá, os amalequitas haviam passado por lá e acabaram com tudo. Levaram suas mulheres, suas crianças, tudo que eles tinham. E eles chegaram lá muito cansados. E quando eles viram aquela situação, os seus homens ficaram tão amargurados que queriam apedrejar Davi. O que Davi fez? 1 Samuel 36. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus.
E aí ele pediu que trouxessem a estola sacerdotal, porque ele ia consultar o Senhor. E ele perguntou: se eu persegui-los, eu vou alcançá-los? Sim. Deus disse: você vai alcançá-los. E se eu alcançá-los, eu vou recuperar tudo que eles levaram de nós, inclusive nossas mulheres e nossas crianças? Sim. Você vai recuperar tudo e todos. Então, eles foram atrás dos amalequitas e eles chegaram aqui no ribeiro de Besor. Só que quando eles chegaram aqui, 200 desses homens estavam extenuados, muito cansados, e ficaram ali. Os 400 que restaram atravessaram, foram à frente, encontraram lá um escravo dos amalequitas que foi deixado pelo caminho porque estava doente. Eles alimentaram o homem, cuidaram dele, se fortaleceu, e aí eles pediram que esse homem os levasse até eles, e ele os levou. Quando eles chegaram lá, eles estavam fazendo uma celebração imensa, e o exército de Davi se aproveitou e foi uma matança. Acabaram com tudo quase, e levaram para sua casa, de volta para o seu acampamento, suas esposas, seus filhos, os idosos, e levaram também os despojos. Muito mais do que roubaram deles, eles levaram para si. Só que quando eles chegaram de volta no ribeiro de Besor, os seus soldados que foram lutar falaram assim: não, com esses 200 aqui que ficaram, a gente não vai repartir os despojos, não. Eles que peguem suas esposas e seus filhos e vão embora. Mas não é justo. E aí Davi diz isso aqui, ó: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. 1 Samuel 30, 23. Não façam isso, porque não fomos nós que conseguimos. Foi Deus quem nos deu. E isso mostra para mim um coração. Davi tinha um coração que se reabastecia em Deus, um coração generoso e um coração humilde. Eu não sei você, mas eu acho que eu não faria isso. Eu acho que eu ia dizer: não, esses 200 aí não merecem. E Davi entendeu que não era questão de mérito. Pode passar mais uma, por favor, Nath? Pode passar mais duas, por favor. Davi entendeu então que ele precisava de Deus, ele buscou se refazer em Deus, e por meio da sua atitude, todo o seu povo, todo o seu exército se refez no Senhor também. E ele deu uma grande lição, que inclusive, depois desse episódio, essa atitude de Davi virou lei em Israel. E a partir de então, todos os despojos eram divididos por todos, inclusive aqueles que não foram à batalha. Olha que coisa impressionante. Lembravam dessa história? Tem mais. O tratamento dado a Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas, amigo íntimo de Davi. Qual que era o costume? Quando um rei ascendia ao trono, ele mandava matar toda a família do seu antecessor. Por quê? Porque havia preocupação de acontecer uma revolta para tentarem retomar o trono. Então essa crueldade acontecia. Mas é importante nós lembrarmos que essa história começa não aqui, quando Davi diz isso assim: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus. Essa história começa um pouco mais atrás, quando Davi faz uma promessa para Saul.
Naquele dia em que Davi corta um pedacinho do manto de Saul, logo depois, quando Saul nem percebeu o que aconteceu, vai para frente, Davi longe, fala assim: Saul, olha o que aconteceu aqui, ó. Você estava lá dentro da caverna, estava nas minhas mãos. Aqui, ó, eu cortei um pedacinho do seu manto. Olha aí. Eu podia ter matado você, mas eu não te matei. E Saul agradeceu. Saul agradeceu. E falou então que não mais perseguiria Davi. E então Davi prometeu que quando ele se tornasse rei, que ele não faria com a descendência de Saul o que era costume ser feito. Só que Davi foi além. Davi perguntou se havia alguém da família de Saul, a quem ele pudesse mostrar a bondade e a lealdade de Deus, e lembraram desse neto de Saul, Mefibosete. Mefibosete, quando Saul cometeu suicídio e o reinado caiu, foi aquela correria da família, fugindo porque sabiam que podiam ser mortos, até pela população mesmo. A ama, a babá dele, de Mefibosete, foi sair correndo com o menino e derrubou o menino. E ele caiu e ficou defeituoso das duas pernas. Ele cresceu assim. Foi viver num lugar onde só vivia gente esquecida. Só os abandonados viviam lá. Na pobreza, no esquecimento. Então Davi mandou chamar Mefibosete. Imagina quando ele recebeu a notícia: o rei está te chamando. Ele falou: lascou, né? Me achou. Mas quando ele chegou lá, ele soube que ele seria tratado como um dos filhos do rei. E a partir de então, ele passou a comer na mesa do rei. O Charles Swindoll, no seu livro sobre Davi, ele usa uma expressão muito interessante, que ele fala que a toalha da mesa de Davi cobria o defeito das suas pernas. A toalha da graça de Davi cobria os seus defeitos. Isso é uma coisa fantástica, né, irmãos? E aqui Davi nos mostra um coração leal ao que ele prometeu, um coração cheio de bondade e um coração agradecido. Porque, apesar de tudo, todas as maldades, em algum momento Saul foi bom para ele. Isso aqui para mim é um nível muito acima de gratidão. Porque a gente costuma ter gratidão até quando as coisas estão bem. Alguém pode ter feito coisas boas para você, mas se um dia essa pessoa fizer uma coisa ruim para você, a gratidão acaba. Mas Davi não. Davi foi agradecido apesar de todas as maldades que Saul fez contra ele, porque Saul foi bom para ele também. E também agradecido a Deus, claro, né? O próximo episódio é o episódio de Uzá. Lembra o que aconteceu com Uzá? A história aqui é a seguinte: Davi decidiu levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, Jerusalém. Então, ele fez lá um cortejo com 30.000 soldados, 2 bois num carro novo, colocou a arca em cima. Aqui há um detalhe, porque essa não foi a orientação de Deus. Se você lembrar bem, quando Gideão foi atravessar o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, a orientação que Deus deu é que os sacerdotes deviam levar a arca com 2 hastes
né, 4 sacerdotes, e o povo mantém uma distância de 900 metros da arca. A cada 900 metros eles paravam e levantavam um altar. Então não foi isso que foi feito aqui. Entendemos então que Deus teve misericórdia de Davi. Mas aí a história conta que eles estavam transportando a arca, Davi muito feliz ao ponto de ir dançando ao som das músicas que eram tocadas, muitos instrumentos de corda sendo tocados na hora, ele dançando mesmo, literalmente, para os irmãos mais tradicionais aí ficarem arrepiados. Davi estava dançando, e em certo momento, um dos bois tropeçou, e a arca ia cair no chão. Então Uzá, que estava acompanhando de perto, ele estendeu as mãos para segurar a arca, e foi fulminado na mesma hora, porque isso era proibido por Deus. Isso era tão sério, que houve alguns homens mais à frente, ou mais atrás, agora não sei ao certo, que morreram pelo simples fato de olhar para dentro da arca. Lembra disso? Porque a arca representava a santidade de Deus. E Uzá então foi fulminado ali, e houve um clima de comoção. Davi ficou muito triste, e aí então ele perguntou, naquele dia Davi teve medo do Senhor, e se perguntou: como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? E ele não levou nesse dia. Ele, na verdade, mandou a arca para um dos homens que ele confiava, e depois de algum tempo, todos perceberam que aquele homem, onde a arca estava guardada na casa dele, aquele homem começou a prosperar sobremaneira. E essa notícia chegou a Davi. Davi se animou então, falou: então vamos levar a arca. E levaram a arca para Jerusalém. Esse episódio mostra um coração reverente. Talvez falte hoje um pouco disso, ou muito. Um coração sincero para admitir: como é que eu vou levar? Eu não tenho condições. E fez isso diante de Deus. Realmente Davi era uma pessoa extraordinária, não é, irmãos? É por isso que deixou seu nome na história, é por isso que foi tão usado por Deus. Deus usa pessoas que têm o coração assim. O próximo episódio é o negócio com o campo de Araúna. Lembra dessa história? Lembra do recenseamento que Davi fez? Davi, a certa altura, ele começou a ficar orgulhoso do tamanho do seu exército, de quantas pessoas o serviam. E mesmo Deus não aprovando, ele quis fazer um censo, para saber exatamente quantos eram. É como se nós, pastores, ficássemos toda hora querendo saber quantos membros a gente tem aqui na igreja. E vai ver toda hora, mas para quê? Por orgulho? Besteira, não é? E aí então, ele fez esse censo, quase dividiu o país, porque algumas tribos não aceitaram, porque sabiam que Deus não aprovava. Quase começou uma guerra civil, e ainda houve uma resposta de Deus, que eu acredito que ninguém aqui ia querer ouvir um dia. Deus falou assim: já que você fez tal coisa, que você se deixou levar pelo orgulho e me desobedeceu, você tem 3 consequências para escolher. A primeira é 3 anos de fome. Já pensou?
Como? 7 homens, 7 anos de fome. Isso, obrigado, irmã. A segunda, você vai ser perseguido pelos seus inimigos. Qual o tempo, irmã? Me ajuda aí. 3 meses. E vai haver uma matança. E a terceira, eu vou mandar um anjo exterminador. Qual você escolheria? Davi escolheu o anjo. Ele falou isso aí, ó. Não, isso aí não. O que eu vou mencionar agora. Ele falou assim: eu prefiro cair nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, do que cair nas mãos dos meus inimigos. Só que foi uma matança, irmãos. Uma peste, né? Um anjo com a espada lá em cima, uma peste. Morreram 70 mil? 70 mil pessoas. Até que Davi, clamando ao Senhor, Deus se compadeceu, e Davi parou a peste, e Davi viu onde o anjo estava, no céu, em cima. Estava em cima do campo de um homem chamado Araúna, onde malhava o trigo. E ali então Deus ordenou que ele erguesse um altar ao Senhor. Então Davi foi comprar o campo. Imagine, o rei vem falar com você que tem um terreno. Ó, eu preciso agora, aconteceu tudo isso, Deus nos livrou, eu preciso desse lugar que é seu para levantar um altar ao Senhor. O que ele falou? É seu, pode ficar. E mais, pode usar o meu gado para ser o sacrifício, e o meu trigo para ser as ofertas de cereais. E aí Davi responde: não, eu faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Que homem extraordinário era Davi. Aqui nós vemos que ele tinha um coração abundante e um coração apaixonado por Deus. Eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Que lição, não é, irmãos? E finalmente, vamos olhar para o capítulo mais sombrio da vida de Davi, que foi o adultério e o assassinato. Aí o finalzinho da história, né? Mas a história é a seguinte: Davi começou a olhar por cima do muro, viu a esposa do seu amigo Urias, seu melhor amigo Urias, cobiçou a esposa do seu amigo, traiu, Joabe, por meio de Urias, escreveu a carta que Urias levar, e nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver.
dessa história, a não ser Joabe. Mas um segredo que tem duas pessoas sabendo já é muita coisa, né? Só que ninguém pode esconder nada de Deus. E Deus sabia, obviamente. Então, Deus mandou o profeta Natã falar com Davi. E o profeta contou uma história para ele. Assim, Davi, imagine a seguinte situação. Tem um homem muito rico, que tem muitos rebanhos, e tem um vizinho seu, que é um homem pobre. Só tem os seus filhos e uma ovelhinha só, que ele trata essa ovelhinha como se fosse filha dele. Aí começou esse negócio de pai de pet, eu acho. O primeiro pai de pet está na Bíblia. Trata como se fosse sua filha. Aí um dia, esse homem rico recebe uma visita na sua casa e ele quer fazer um banquete, um churrasco, mas ao invés de ele pegar uma ovelha dele mesmo, ele pega do vizinho pobre, mata e faz o jantar lá para a sua visita. Davi se encheu de ira. Esse homem tem que morrer. Que crueldade é essa? E aí, aquela chapuletada, né? Então, Davi, esse homem é você. Ou você acha que Deus não sabe o que você fez com o seu amigo Urias? E a Bíblia diz que Davi se arrependeu e aceitou toda a condenação de Deus, que não foi pouca coisa, irmãos. A espada nunca mais saiu da sua casa. Sempre haveria um caso de alguém morrendo por morte violenta na casa de Davi. Isso se cumpriu. Aquilo que ele fez às escondidas com a mulher de Urias, iam fazer com suas esposas à luz do dia. Isso aconteceu. O seu próprio filho fez isso contra ele. Mas importa para nós que Davi tinha um coração como o nosso, um coração pecador. Ele era pecador. Só que o seu coração era um coração quebrantado. Quando Deus falou com ele, ele se arrependeu imediatamente e entendeu que o que ele fez foi uma coisa horrível. Por isso que ele aceitou prontamente a disciplina do Senhor, mesmo sendo tão duro. Algumas aplicações. Primeiro, não existe fé sem coragem. O gigante Golias representa para nós as lutas que enfrentamos em nome de Deus. Deus nunca prometeu que nos livraria de todos os nossos problemas ou que nos daria vitória em todas as nossas lutas. Mas quando confiamos nele e exercemos uma fé corajosa, Deus se alegra de nós e nos recompensa, tem um errinho aí, com milagres e conquistas que jamais alcançaríamos sem ele. Ou seja, se você de fato confiar no Senhor, nas suas lutas, e você tiver coragem para dar passos de fé na direção daquilo que Deus tem para você, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Talvez você não derrube todos os gigantes, mas você tem a certeza da companhia de Deus com você. E isso é mais do que suficiente para continuar de pé, mesmo no dia mais difícil. 2. A nossa tendência humana é guardar rancores e planejar vinganças. Só que, obviamente, isso vai contra o que Deus espera de nós. Nós devemos, irmãos, ser como Jesus,
e cultivar um coração perdoador e não vingativo. Precisamos crer que o Senhor é a nossa justiça e o nosso justificador, entregar a Ele as nossas feridas e exercer a mesma misericórdia que dele recebemos. O padrão é Cristo. Eu perdoo porque eu sei que fui perdoado, não porque o outro merece, mas porque eu sei que eu fui perdoado também sem merecer. Por isso eu perdoo. Nós temos que ser pessoas que andam por esse mundo oferecendo perdão gratuitamente. É assim que Deus faz conosco, é assim que devemos agir. 3. Precisamos aprender a confiar e depender de Deus em todas as circunstâncias, especialmente naquelas mais difíceis. Quando tentamos resolver os problemas na nossa força, Deus permite. Isso é uma tragédia. Mas nós perdemos muito, pois Ele é quem sabe o que é melhor, e somente Ele tem poder para fazer o que para nós é impossível. Nunca esqueça então que tudo que você tem vem do Senhor, e por isso, seja generoso com aqueles que precisarem de você. Lembra das palavras de Davi? Não esqueçam que tudo vem do Senhor. Não façam isso com o que nós recebemos de Deus. Tudo que nós temos vem do Senhor. Por isso, ter um coração generoso e agir com generosidade é o mínimo que podemos fazer. 4. Honrar as autoridades é uma expressão do caráter cristão. Além disso, a lealdade de alguém se mede, muitas vezes, pela memória generosa para com aqueles que fizeram parte da sua história e te abençoaram de alguma maneira, mesmo que tenham te prejudicado também. Assim como Deus, cuja misericórdia é manifesta até 1000 gerações, nós também podemos e devemos manifestar esse seu atributo comunicável, o que eu chamo aqui de a lealdade misericordiosa que perdura no tempo. A lealdade que resiste aos males que são feitos a nós. Se você lá atrás foi abençoado por alguém, seja grato, e que a sua gratidão perdure no tempo, mesmo que depois essa pessoa tenha feito alguma coisa que entristeceu seu coração. Porque é assim que Deus age. É o exemplo para nós. 5. Num tempo em que as pessoas já tratam Deus como se fosse uma pessoa qualquer, nós precisamos cultivar um coração reverente, que se manifesta em atitude de respeito, honra, temor e adoração. Nossos cultos, por exemplo, devem mostrar toda a reverência ao nosso Deus, mas mesmo em outras circunstâncias, devemos nos lembrar que estamos o tempo todo diante do Senhor, que não tolera ser tratado com desrespeito. Deus não aceita ser tratado como um ídolo. Por isso é que cada vez mais nós ficamos incomodados com o movimento fora de hora. Quem aqui já foi católico, de ir na missa mesmo? Bastante gente. Quando vocês iam à missa, vocês viam as pessoas levantando para ir tomar água? Não tem bebedouro, né? Para ir ao banheiro? Casos extremos, né, gente? Agora, gente, vamos ser honestos. Aqui, na nossa igreja, é uma grandiosidade esse negócio, né? Conversas fora de hora, falta reverência para nós, falta nós nos lembrarmos diante de quem nós estamos. Vocês lembram quando Neemias
começou a ler as Escrituras do povo de Israel, e eles ficaram meio-dia no sol, em pé, ouvindo a leitura da palavra de Deus e chorando. Falta isso para nós, irmãos. Nós nos lembrarmos diante de quem nós estamos. Tratar a vida com reverência. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Nós servimos ao Deus do universo. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. E não pensem vocês que eu estou falando aqui do alto de um pedestal, porque acontece na minha casa também. A luta é a mesma. Mas a gente precisa melhorar isso, irmãos. Deus tem que ser tratado com reverência, respeito máximo. Porque é Deus. O que nos resta fazer diante de Deus, a não ser dobrar os nossos joelhos em adoração, reverência. O mundo trata Deus como qualquer um, mas nós não. Nós sabemos quem Ele é, e por isso nós nos reverenciamos. 6. Na Bíblia, adoração significava primeiramente sacrifício ou oferta. É muito importante sabermos disso e lembrarmos que por essa razão temos que cultivar um coração abundante para com Deus. E isso em relação a tudo que fazemos para adorá-lo. Não podemos oferecer ao Senhor um culto sem dar o nosso melhor. Não podemos dar apenas do que nos sobra. Deus merece o nosso melhor, o nosso máximo, e tudo com o coração inteiro. Um dia desses eu estava assistindo uma aula de um pastor, e ele falou sobre isso, algo muito interessante. Que a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, foi com Abraão. Quando Abraão foi sacrificar Isaque. Ele estava lá no pé do monte, e falou para os seus moços: fiquem aqui, eu e o rapaz vamos subir, adorar e voltaremos. Foi a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia. Agora, o que ele ia fazer lá com Isaac? Ia pegar um violão e cantar uma música? Não, sacrifício. Então, a palavra adoração, claro, ela ganhou uma amplitude de significados, mas originalmente é oferta, é sacrifício, é a nossa vida no altar. E a gente não pode oferecer para o Senhor algo que não nos custa nada. Este é um princípio de vida. Ah, mas quer dizer então que a gente vai fazer uma barganha? Não é isso também. Não é isso. Mas a gente vem aqui não para receber primeiramente. A gente vem para oferecer. E a gente tem que oferecer o nosso melhor. Então isso começa na preocupação de dormir na hora certa para ter uma boa noite de sono e chegar aqui bem, para estar inteiro aqui. Passa pelo nosso dinheiro, passa pelo que nós fazemos nos ministérios, no serviço, dedicação. Eu não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. É o que Deus espera de nós. 7. Quando você cair em pecado, não demore para admitir, se arrepender, confessar e pedir perdão. Quanto mais demorar, piores serão as perdas. A misericórdia de Deus sempre te oferecerá o perdão e um recomeço. Então, ao invés de ficar lamentando pelo que já perdeu, olhe
para o que Deus ainda pode fazer por você, em você e por meio de você. Davi adulterou e assassinou um amigo, mas a graça fez com que ele ficasse conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, por pior que tenham sido os seus pecados até agora, você pode ter uma ficha corrida enorme, ruim, vergonhosa, mas a graça de Deus pode dar um recomeço para você e pode fazer da sua história uma nova história. E você também pode ser conhecido como uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu termino com essa frase: quando o coração de Davi dependeu do Senhor, ele matou um gigante. Quando achou que poderia agir na própria força, matou seu melhor amigo. Qual Davi você quer ser? Nosso horário já deu. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntas, comentários? Não? Então que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Um ótimo dia na presença de Jesus.